O versículo 2 recapitula o anterior. Retoma os termos principais. O Verbo está desde sempre próximo do Pai e voltado para ele. O versículo 3 atribui ao Logos um papel na criação. Já sabemos que se trata de uma afirmação isolada que o Evangelho não mais retoma. O sentido geral é claro. O Verbo desempenha um papel na criação. Mas qual? O único elemento que pode nos esclarecer a respeito é a preposição grega dia. Dia significa através, por meio de. É uma expressão que João usa bastante, mas ela é muito genérica, exprime a ideia global e indiferenciada de mediação. Devemos pensar que o Logos ajudou o Pai na criação? Ou que a criação foi realizada pelo Pai à imagem do Logos? A preposição de a, quer dizer através de, por meio de, não permite decidir o significado exato. O termo Logos, porém, que não significa apenas palavra, mas também projeto, nos faz aderir à segunda alternativa. De toda maneira, afirma-se que toda a criação, cosmo e história, depende do Verbo. Isto fica mais claro ainda no segundo membro do paralelismo. Separado dele, nada foi feito. A expressão nos remete ao capítulo 15, versículo 5, quando se fala da videira e dos ramos. Deve-se considerar ainda um outro elemento, o uso do passivo no modo dos verbos. Em primeiro plano está a ação do Pai, mas esta se exprime através do Logos, que comparado com o Pai está em posição de dependência, fidelidade total e transparência. O sujeito gramatical seria o Logos, mas o sujeito lógico, o Pai. Já podemos entrever a relação entre filiação e obediência, tão importante para compreender a cristologia do quarto Evangelho. Com os versículos de 4 a 5, o pensamento passa decisivamente à história da humanidade. Não se limita a indicar a função do Logos, mas indica também a sorte que o Logos vai encontrar. Encontramos aqui dois símbolos importantes para João, a vida e a luz. Toda a realidade, a história e os homens possuem vida no Logos. O termo vida tem um significado global, porém sempre com uma referência a Deus e a Cristo. É a vida que se alcança em Cristo. Podemos parafrasear como segue: no Logos, a história encontra seu significado, a consistência a qual aspira, a raiz do próprio existir e o fim ao qual tender, a possibilidade de realizar-se. Numa palavra, a história encontra a salvação. E o Logos, o Verbo, a palavra do Pai, o Filho eterno, é a luz dos homens, o que nos revela o sentido do nosso existir, o projeto para o qual somos feitos e ao qual devemos tender, a estrada a percorrer sob pena de extravio total. É, portanto, uma luz que se torna salvação, mas que se pode tornar também condenação. É julgamento. A Bíblia usa muito o símbolo da luz. A tua palavra, Senhor, é luz para os meus passos, uma lâmpada no meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Na tua luz, vemos a luz. Salmo 36, 10. Mas não basta declarar que o Logos é vida, que também é luz para os seres humanos. A história está cheia de contradições, é luz e trevas. A manifestação de Deus é obstaculizada e combatida. A luz brilha nas trevas. O Verbo, no tempo presente, indica que sua manifestação é permanente. A luz de Deus brilha em todo tempo e lugar. Mas como traduzir a segunda parte desta frase? O verbo grego katelaben pode significar compreender, acolher, dominar.
Seria preciso manter também na tradução a ambiguidade e riqueza deste termo. As trevas, isto é, como se dirá, o mundo, não compreende a manifestação da luz, não a acolhe, mas também não conseguem vê-la. Assim, João não indica apenas o drama da luta entre luz e trevas, mas também antecipa seu desenlace. A vitória da luz, a despeito de tudo. Este é o otimismo de João e de todo aquele que crê de verdade, que sem desconhecer a força do mal e a contraditoriedade da história, encontra sua inabalável serenidade na segurança da promessa de Deus e na fé na ressurreição de Cristo. Aqui está, sem dúvida, a origem do otimismo de João. Seria tão bom que eu e você pudéssemos viver dignamente nessa busca de Deus, procurando sempre estar com a luz, abdicar de vez e sempre na medida do possível de tudo aquilo que nos distancia de Deus, que nos coloca à margem, que faz que permaneçamos na penumbra, aquilo que nos encobre e que não facilita enxergar o mundo com os olhos de Deus. Seria tão bom que eu e você, que nós pudéssemos nos colocar sempre mais na linha de Deus, no âmbito de Deus, no coração de Deus. Posso dizer, na direção dele. E assim como Jesus Cristo está todo para o Pai, que cada um pudesse também estar, da mesma forma, marcando a sua espiritualidade. Antes de passar adiante, devemos fazer uma avaliação global desta primeira parte do prólogo de São João. Chamamos a atenção para 3 aspectos. Primeiro, as afirmações de João sobre a origem divina do Verbo de Deus, sobre sua existência junto ao Pai e voltada para Ele. Não têm sua finalidade em si mesmas, mas são necessárias para compreender a encarnação, para entender Jesus no seu papel de revelador. João tem consciência disso, e seu evangelho nos reconduzirá diversas vezes a esta origem. Só porque vem de Deus é que Jesus nos pode falar e é verdadeiro seu testemunho. Seu papel de revelador está radicado no seu ser. Segundo, nestas afirmações do evangelho, encontramos a raiz última daquele universalismo que é caro a João e que ele sublinha várias vezes. Deus deu de seu Filho amado ao mundo.